Então, galerinha, dando continuidade no nosso estudo de revisão, o capítulo desta semana será radiciação. Lembra da radiciação? A gente estudou isso daqui lá no início do ano, ainda no formato presencial, e nós vimos ali mais especificamente a raiz quadrada. Vimos outras raízes também, mas o nosso foco foi na raiz quadrada. Então, aqui o livro começa com uma historinha em que tem a Carla e o Rodrigo e cada um faz uma pergunta, um para o outro. A Carla pergunta para o Rodrigo, qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 25? E o Rodrigo pergunta, qual é o número natural que elevado ao cubo dá 216? Mas está vendo que tanto a Carla quanto o Rodrigo estão fazendo perguntas relacionadas à potenciação. Por que será que elas estão fazendo perguntas relacionadas à potenciação? Porque a radiciação, galera, para vocês lembrarem, ela é uma operação que ela está 100% ligado à nossa potenciação. O que a radiciação e a potenciação têm em comum? Elas são operações inversas, assim como a nossa adição e subtração, multiplicação e divisão, nós temos a raiz para desfazer aquela ação que a potência faz. Então, se a gente consegue operar no campo da potência, por exemplo, fazendo a continha aqui da Carla, né? Quem é o número que elevado ao quadrado dá 25? Este número é o 5, né, galera? Quando a gente pega o 5 e eleva na potência 2, ou seja, eleva ao quadrado, a gente faz a seguinte continha, 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, tem que haver também uma operação que vai desfazer essa ação, ou seja, que vai fazer a volta, que vai fazer o retorno, em que eu saio do 25 e chego no 5 com uma única operação. Que operação é essa? A raiz de mesma ordem da potência. Então, nesse caso aqui, eu fiz um quadrado, eu vou precisar aplicar uma raiz quadrada. No caso do Rodrigo, ele fez uma continha de cubo, que é a potência 3. Então, no caso, é o 6. Quando eu pego o 6 e elevo ao cubo, ó, a potência 3, expoente 3, a gente vai fazer a seguinte conta, 6 vezes 6 vezes 6. Tá? Não é 6 vezes 3, é 6 vezes 6 vezes 6. E se eu fizer 6 vezes 6, dá 36. Pegando esse 36 e multiplicando por 6 novamente, dá 216. Então, se eu precisar voltar para o 6, partindo do 216, eu vou ter que fazer uma raiz. Só que, nesse caso, vai ser uma raiz cúbica e não uma raiz quadrada. Então, respondendo às perguntas tanto da Carla quanto do Rodrigo, nós temos qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 25? Este número é o 5, porque a raiz quadrada do 25 é 5. Quem é o número natural que elevado ao cubo dá 216? Esse número é o 6, porque 6 ao cubo dá 216. Vamos lembrar a carinha da raiz. Então, galera, para a gente lembrar, a raiz ela tem essa cara aqui, ó, essa casinha. Ó. A gente começa com algo que parece um V. Então, parece um V, ó, só que ele sobe um pouco mais e daí ele forma aqui uma casinha. Aqui, à esquerda, a gente tem o que a gente chama de índice. Quem é esse índice? Esse índice é a ordem da potência. Então, quando eu penso numa potência ao quadrado, esse índice aqui vai indicar que a raiz vai ser quadrada. Então, eu vou colocar o 2. No caso lá do Rodrigo, que pensou na potência cúbica, então eu vou ter que fazer uma casinha com a ordem 3, que vai ser a raiz cúbica. Quem é que vem aqui dentro? Aqui dentro vem o que a gente chama de radicando. Ó. E o radicando, ele é o resultado da potenciação. Então, no caso da Carla, a Carla perguntou quem é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então, aqui a gente vai colocar ó, 25. Tá, galera? Isso aqui no livro, ó, está errado, não é 5 aqui dentro, é 25. Tá? Arruma aí no teu livro. Então, o 25 era o resultado da potência. Então, quando eu olho para isso aqui, eu tenho que pensar, quem é a raiz quadrada do 25? Eu tenho que pensar, quem é o número que elevado ao quadrado, porque a minha ordem aqui é 2, gera esse resultado de 25? Ah, a gente sabe que é o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, aqui o resultado é 5. E o 5 é a nossa raiz, que lá na potenciação seria a nossa base. No caso do Rodrigo, quem é o meu radicando? É o 216.
Então, a pergunta aqui é, quem é a raiz cúbica do 216? Ou seja, quem é o número que, quando eu elevo ao cubo, dá como resultado 216. Este número é o 6. Beleza? Vamos fazer a questão 108 aqui para relembrar, para reforçar, na verdade. Na operação, olha só, galera, não apareceu o número aqui, ó. Não apareceu o índice. Quando não aparece o índice, é porque é 2. Isso é uma convenção. Então, guarda isso. A gente está falando aqui da raiz quadrada. Na operação raiz quadrada de 64 igual a 8, quem é o radicando? Radicando é o 64. Quem é a raiz? Raiz é o resultado. Então, é 8. E quem é o índice que não aparece ali? É 2, porque é uma raiz quadrada. Ok? Agora aqui a questão 109. Justifique as igualdades. Raiz quadrada de 100 igual a 10. Vocês vão fazer isso aqui no caderno de vocês, tá? Mas como é que o senhor quer que vocês façam? Vocês vão escrever assim na letra A. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. Raiz cúbica de 343 é igual a 7. Daí vocês vão justificar, pois 7, vocês vão fazer assim, ó, na letra B, ó, pois 7 elevado ao cubo é igual a 343. Beleza, galera? Vocês têm que fazer isso aqui para todos. A questão 110 e a 112 eu vou deixar para vocês. Encontrar a raiz quadrada, ó. Quem é a raiz quadrada do 49? Faz a continha e bota aqui. E na questão 112, nós temos aqui uma expressão que envolve potência e raiz. Então, eu vou fazer a A. Ele quer que a gente determine esse resultado e, após, efetue a raiz. Então, na letra A, nós temos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Se eu somar 9 com 16, dá 25. E daí, agora, ele quer que a gente faça a raiz quadrada deste resultado. Então, quem é a raiz quadrada do resultado 9 mais 16? Quem é a raiz quadrada do 25? Bom, galera, a gente começou a aula falando deste carinha, que é a raiz quadrada do 25, que é o 5. Então, o 5 é o resultado da questão A. Beleza? Então, vai ficar de teminha aí para vocês a questão 110, a questão 109 e a questão 112.